Sejam bem-vindos para mais um estudo do Insight da semana, né? Da semana 24 a 30 de março. Com o tema dessa semana, todas as coisas devem ser feitas em ordem. A gente vai estudar doutrinas e convênio, as sessões 27 e 28, a qual fala um pouco para a gente como devem ser feitas as coisas, né, do Senhor. Exato, obrigada, Nelson. Desde o início da igreja, as revelações elas sempre têm orientado o profeta Deus Filipe nas suas ações, no que ele deveria fazer em relação à igreja, as decisões que deveriam ser tomadas, né? Só que isso nem sempre foi recebido como decisões muito fáceis pelos membros da igreja. Então, muitos membros já tinham muitas dúvidas em relação a quem poderia mais receber revelação. Se era apenas o profeta Deus Filipe em relação com a igreja toda, ou se mais algumas pessoas podiam fazer isso. E chegou num momento que gerou alguma confusão devido a isso, né? A gente tem visto que o Senhor ele sempre tem chamado um profeta do Senhor para receber revelação. Mas a igreja havia sido restaurada há pouco tempo, e estabelecida e organizada. Então, existia certos temores, ou melhor dizendo, até falta de conhecimento por parte de muitos membros, né? E a igreja estava ainda crescendo, tinha toda uma dificuldade. Então, houve muitos momentos em que o profeta ele teve, juntamente com o homem, a orar muito para receber revelações a respeito da necessidade, né, e decisões que ele tem que tomar em relação ao futuro da igreja. Eu imagino o profeta naquela época, né? No momento que eu estava vendo sobre essa parte aí, eu lembrei que a pessoa recebe um chamado na igreja. Tipo assim, primeiro presidente da Sala de Socorro, como foi chamada nossa amiga aqui. Imagine, você fica com a cabeça, né? Para resolver todas as coisas. Tem pessoas que não aceitam isso, não aceitam aquilo. Você vai fazer atividade, a pessoa acha que deve ser assim, ou deve ser assado, como diz o ditado. Imagina o profeta daquela época, né? De repente ele se viu naquele momento de discórdia dos membros. E também várias pessoas que perseguiam na igreja, para ele resolver tudo isso. E nós sabemos que a tomar a decisão depende, temos que ter um acordo, como a gente explicou na outra aula, né, um acordo assim, tem que concordar, toda a congregação tem que concordar. Quando é chamado um bispo, por exemplo, a congregação levanta a mão, isso é um comum acordo, né? Agora, imagina, o profeta, o presidente Nelson, ele recebe a revelação, como nós explicamos já, para toda a humanidade, né? Ele é o profeta de toda a humanidade, para o mundo todo. Mas, se tiver um conselheiro dele que quer tomar alguma decisão, tem que chegar para ele primeiro, né? Ele não pode dizer assim, isso vai ser assim. Tem que ser com um acordo. Ele vai, comunica o profeta, e o profeta vai. Eu recebi essa revelação tal. Então vai no profeta, o profeta é que tem que passar para toda a humanidade. Ele que tem que avisar, né? Isso é que é com um acordo, né? E todas as coisas. Só que naquela época não. Antes vamos comentar um pouquinho ainda do contexto histórico, né? A sessão 27, foi recebida quando José, ele saiu para comprar vinho, né? E olha só, aqui no manual fala logo no início, Série pronuncia, né? Série Knight e Emma ainda foram batizadas, mas ela não tinha feito ainda, não tinha sido confirmada ainda, não tinha recebido a confirmação do Espírito Santo ainda. E elas precisavam ter. Devido como é que chama que o povo ficava atrás? As perseguições, desculpa que saiu na minha cabeça. Devido às perseguições, ela não tinha ainda sido confirmada. Imagina, hoje em dia, nós temos o privilégio, né, de ser batizado e hoje mesmo ser confirmado. Essa facilidade, essa bênção. Essa bênção, hoje a gente está aqui no ar-condicionado,
assistindo a nossa reunião sacramental, não temos problema nenhum. Vamos comprar nosso pão, nossa água, que agora não é. Porque na sessão fala que não importa o que se bebe nem o que se come, o importante é o símbolo, né? E naquela época eles usavam o vinho, mas era um vinho que era tipo assim, o suco da uva. Não era coisa não fermentada, não Cristo, né? na época de Jesus Cristo e na época deles também, eles compravam vinho, era vinho e pão. E não podia ser fermentado, né? Porque se fermentado já tem um álcool. Né? E ele saiu para comprar e um anjo apareceu e orientou a ele que sobre a orientação sobre o sacramento. Sabemos que o sacramento é um momento muito importante na nossa vida, onde nós recordamos os nossos convênios que fizemos com o Senhor, tanto no batismo como no templo. Então, é um momento que nós nos concentramos na hora que a gente come o pão, em lembrança do corpo de Jesus Cristo. E a água, o sangue. Então, naquele momento, nós devemos saber a importância do sacrifício expiatório de Jesus Cristo também na cruz. Então, esse é um momento sagrado. E eles precisavam, aquele grupo, estava precisando de tomar o sacramento. Ele saiu, enquanto isso, ele foi orientado pelo anjo, no caminho apareceu, não sabemos o nome do anjo, ele nem fala, né? Nos comentários, nem na escritura, na sessão, também não fala. Um mensageiro celestial. O mensageiro celestial apareceu a ele e orientou a ele como deveria ser. E orientou também que ele não comprasse o vinho das pessoas, dos perseguidores, né? Das pessoas. Por quê? Poderia até vender um vinho que não deveria ser puro, né? Um vinho que não era puro, poderia até enganar eles, né? Porque eles eram muito perseguidos. Então, todas essas coisas, o Joseph, ele foi orientado. Quer comentar, André, alguma coisa? Eu fiquei pensando como nas pequenas coisas o Senhor ele orientou para fazer isso comigo, né? Mesmo numa situação que pode parecer para outras pessoas que não têm tanta importância, mas para o início da igreja, isso era algo que passou a ser rotineiro na nossa vida atual. E o Senhor ele orientou o profeta nesse aspecto, então hoje a gente pode partilhar esse sacramento, né? Através tomando a água. E antes naquela época utilizava-se o vinho, porém era um vinho que não continha álcool, né? Então, e a água a gente lembrando do sangue do Salvador Jesus Cristo. Mas sabe uma coisa também, Graça? Eu fiquei pensando, né? Que o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo, o Santo do Cristo. Que a gente faz tudo em lembrança de Jesus Cristo, nosso Salvador. A gente não adora o profeta, né? A gente não adora outros deuses, a gente adora Jesus Cristo. E isso está muito claro aqui na Escritura, que fala que vosso Senhor e vosso Deus é o vosso Redentor, cuja palavra é viva e poderosa, é Cristo. O nosso Redentor, as coisas são feitas conforme o nosso Salvador. E eu estava só imaginando aqui quando ele falou que eu fui comprar o vinho e encontrou um mensageiro celestial. E disse que agora não usa mais, agora não é mais vinho, agora é água. Eu imagino assim, eu vou comprar alguma coisa lá no mercado, minha esposa deve comprar alguma coisa no mercado lá, e aí lá tem alguma substância que vai prejudicar o corpo. E aí o mensageiro celestial aparece e fala, aí não vou comprar essa substância não, porque isso vai prejudicar o corpo. Aí eu vou lá e a minha esposa lá, apareceu o mensageiro celestial, esse era mais que vai prejudicar nosso corpo. Mas Deus está quebrando a palavra de sabedoria. Então chegou é uma situação que tem naquele tempo, e para que ele entendesse esse mensageiro, ele tem que ter um relacionamento com o Senhor muito forte, né? Para ele receber essa mensagem e passar. E ele é alertado, né? Que ele vira na continuação, que ele não dê ordem a quem está acima dele. Que ele vá solar, você solar até aqui. Aqui para cima é outra pessoa que vai dar a ordem. Então, além de ele alertar, dizer que não é. Além de ele avisar, mas não é do Cristo. Mas que também vai receber uma ordem de não é para fazer isso. Só vai ter uma ideia. Essa parte também eu gostei muito,
sobre o sacramento. Mas a gente tem a escritura na qual fala que é o simbolismo, né? Pode ser um pão que está sendo servido, pode ser um biscoito, uma bolacha, pode ser qualquer coisa que tenha servido. Mas o que importa é a importância que a gente dá para o sacramento. Né? O que será que a gente está pensando? O que será que a gente está se lembrando na hora do sacramento? Né? O que importa é isso. Pode ser pão, pode ser bolacha, pode ser tudo. Pode ser um suco de suque. Está sendo dado no lugar do verdade. O que importa é a importância que a gente está dando para o sacramento. Mas aí também O nosso coração, né? O nosso coração, onde é que está o nosso coração naquele momento? E nossa cabecinha, onde é que está? Mas aí também quando ele diz que deixou o pão e a água, né? E aí ele vai mais na frente para fazer tudo, e aí com o tema, né? Para fazer tudo em ordem. Né? Então, quando ele avisa que o pão e a água, beleza, o pão e a água. Posso usar outra coisa? Posso. Mas o que ele está recomendando a ser dado é o pão e a água. Aí pode acontecer alguma coisa que. Aconteceu alguma coisa que. Colocar biscoito no dinheiro. Não é que o Tem pessoas que são até adaptadas, há pessoas que elas de alguma substância que tem no pão. Que tem no pão é o. Como chama? A substância. Trigo, alguma coisa assim. Alguma coisa, mas acho que é o nome dele. O glúten. Se você tiver, você pode levar, é autorizado você levar e na hora colocar lá e a pessoa junto. Conversa com o bicho lá e. Mas isso tem que ser comunicado. Porque tudo tem que ser comunicado como uma coisa. Nessa questão 27, me chamou a atenção também, no 27 e 17. Estavam comentando, né? O grupo estava comentando agora há pouco sobre essa escritura. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados dos inimigos. Isso. Eu acho que é tomando, 17. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamatórios dos inimigos. Eu fiquei pensando nisso aí. Dardos, né? Dardos. Aí eu fiquei pensando, o que é isso? Eu pesquisei lá no dicionário e assim, isso aí é uma expressão, essa expressão, dardos inflamatórios. Isso aí era uma expressão que é bíblica, que eles usavam na época, e diz que é assim, é uma expressão bíblica que se refere a mentiras e ataque do diabo, que visam destruir a fé do cristão, né, no caso. Eu tenho uma escritura que fala também sobre isso, Graça. Doutrinas e Convênios, seção 3, que fala assim: ainda assim, tu deveres ter sido fiel, e ele teria estendido o braço, aparando-te contra todos os dardos inflamados do adversário, e teriam permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Lembra, essa escritura ela complementa essa aqui que eu acabou de ler. Lembra dos dardos, por exemplo, quando tem aquele alvo que a gente pega para jogar e acertar o alvo? Os dardos, né? Então essa comparação dos dardos, que o inimigo ele vai estar lançando os dardos inteiro. Ele vai jogar no alvo, né? Porque os dardos eles servem para a gente jogar e acertar o alvo. E é dessa forma, essa analogia que ele faz para o inimigo faz isso. Faz isso com a gente. E aí, por isso que é importante. Ele diz um 18, 27 e 18. E tomai o capacete da salvação e a espada do meu espírito, que derramarei sobre vós e minha palavra, que vos revelo, e concordai acerca de todas as coisas que me pedides. E sedes fiéis até que eu venha, e serei arrebatados, para que onde eu estiver, estejais vós também. É muito interessante isso aí. Por quê? Porque o profeta diz que a gente não tem que sair do templo. Por que ele diz pensar celestial? Isso aí é tudo essa proteção que nós temos diariamente. Porque o inimigo é na nossa casa,
é no trabalho, quem trabalha, é com quem a gente conversa na rua, a gente não pode mais falar nada com ninguém. Né? Então a gente tem que fazer, eu digo, um alimento espiritual, não tem nada a ver da minha televisão. Eu já coloquei isso aí na reunião familiar, e nós temos que todos os dias não deixar de orar, ler a escritura, visita ao templo. Quando a gente sai do templo, a gente sai outra pessoa, mas sai do templo. Já sai outra pessoa. Vestidos com o poder do alto, né? A armadura lá, assim, ó. Né? Você vai mostrar que eu fui ao templo, não. Mas a gente se sente muito fortificado, como você come uma comida. Um prato, eu vou dizer assim, um prato de mocotó, um pirão de mocotó, você fica forte, já fica mole. É assim que a gente sente quando sai do templo. Espiritualmente a gente sai também. Chega em casa. E aí você vai ler, à noite você vai, durante o dia você ora. À noite você lê a escritura, não sei qual horário, eu gosto de ler geralmente pela manhã. Mas como é o corre-corre, médico, essas coisas saem. Mas você não deixar nunca de ler a escritura diariamente. Isso é importantíssimo na vida da gente. Oração. Porque às vezes a pessoa está falando com você e você está, não estou nem aí, como tem a música, não estou nem aí, né? Porque você está com armadura, você estudou, você lê escritura, você tem conhecimento de que aquela pessoa que está participando do teu juízo, você tem que ter amor por ela e orar. Às vezes assim, olha, graças a isso aconteceu. Menina, a gente tem que orar para essa pessoa, vamos orar, se não orar, tem que levar a vida assim. Então, essa armadura aí que ele pede, né? Esse capacete, a cabeça da gente, a mente da gente, né? Proteção. É isso que eu entendo da escritura, né? Alguém quer comentar mais? Tem até uma autoridade que falou que a gente precisava se alimentar espiritualmente como a gente se alimenta normalmente, 3 vezes ao dia, né? É o tirando do mocotó. Se a gente se alimentar espiritualmente nesse mesmo dia, a gente vai estar bem protegido, né? A gente não vai estar imune aos ataques, mas a gente vai estar bem protegido. Vai estar bem fortalecido. Protegido aos dardos que não serão lançados, né? E quanto mais você se protege, quanto mais você estuda a escritura, porque quanto mais você tem conhecimento, é inimigo do que você saber, né? Então, você está saudável demais, eu vou ligar com o carro com alguma coisa, né? E aí a gente pede proteção ao Senhor. Quantas vezes, na minha casa, eu estou na minha cozinha, eu tenho uma conferência, uma coisa, e fico falando sozinha com o Senhor, e digo, Senhor, toma a frente. Porque aí eu lembro de coisas que estão acontecendo. São o Senhor nas nossas vidas. E como ele disse aqui no final, né? Cadê aqui? Uma parte que ele fala no final do 18. Para que onde eu estiver, esteja a voz. Pronto, antes de sair. E concordar acerca de todas as coisas que me pedires. E seres fiéis até que eu venha. Para ser arrebatado. Até que ele venha, a gente continuar perseverando. E não é fácil, né? Mas o Senhor, quantas vezes eu me sinto no colinho do Senhor. Quando eu digo, mas Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho que... Ele não, nem se preocupe não, porque eu estou aqui com você. Ele não sai, olha, a gente tem que ter isso na nossa mente. Aconteça o que acontecer, pode sair mãe, pai. Mãe é uma pessoa muito fiel. A mãe pode sair junto da gente, mas o Senhor não, ele está lá, fiel, segurando a nossa mão. Desde a restauração do Evangelho, a gente tem visto que o Senhor ele tem orientado o papel de Deus Felipe em muitas situações que aparecem. Né? A igreja estava estabelecida, organizada, a igreja já foi de mão publicada, mas existem situações que foram surgindo e trouxeram revelações que hoje são sessões de doutrina e convênio. Então, a sessão 28 de doutrina e convênios tem um momento em que um certo alvoroço dentro da igreja, né? Uma certa confusão, por causa da questão de um certo homem chamado Hiram Page, que era um membro da igreja, ele começou a afirmar que ele estava recebendo revelação através de uma pedra. Né? E ele era um dos testemunhas, né, das placas. Ele era, esse achava, né, que ele estava recebendo revelação. Quando eu estava
Maria disse que ele estava se achando já. Tirando o lugar que ele ficava no lugar do profeta. Profeta. Por essas alegações, infelizmente, alguns membros da igreja eles acreditaram nas alegações de Hiram Page. E gerou conflitos. Então, o profeta Jesus Filipe começou a ficar preocupado com essa situação. E ele foi o quê? O Senhor fez o quê? O Senhor, ele foi ao Senhor, né, e perguntar como essa confusão gerou desconforto, pessoas começaram a acreditar e pessoas começaram a querer seguir essas revelações. Então, era algo que realmente causou tumulto, né? Então, o profeta, o Senhor lhe responde ao profeta do Senhor, no versículo 2, não é isso? 28:2, né? 28:2. Mas eis que, em verdade, eu te digo que ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo de Filipos de Meio, porque ele recebe como Moisés. Então, a dúvida havia sido o quê? Sanada. E aquele conflito estava levando os membros muitas vezes a seguir aquele homem, né? Ao qual não era um homem designado, não era o profeta do Senhor. Então, o Senhor, a cada dispensação, o Senhor vai chamar um profeta. E foi dessa forma, com os profetas da antiguidade. Hoje a gente tem um profeta, Afonso Minéus, que é o profeta do Senhor, que recebe revelação para toda a igreja. Para todo mundo. Para todo mundo. Desculpa, primeiramente, para todo mundo. Então, a gente tem que ter cuidado de que seguir as coisas do Senhor sejam feitas com ordem, a maneira de Deus, não é a maneira dos homens. Não é? A gente não pode chegar e dizer que está recebendo revelação para o mundo, como direcionamento da igreja, se aquele homem não tem todas as chaves necessárias dele, né, como responsável. Então, o Senhor vai chamar o profeta a cada dispensação, e esse homem vai ser aquele que tem todas as chaves para receber as revelações. Esse é o homem que vai proclamar a verdade, né? Podemos dizer assim. Ele vai falar o que Jesus Cristo quer que ele fale. E quando ela fala de chaves, assim, né, a gente fica pensando que tipo de chave é essa que ele precisa ter. É uma chave especial que abre uma porta. Que tipo de chave é? Aí a irmã Gata pode falar um pouco para gente que tipo de chave é essa aí. É porque a gente pensa quando é chave, eu estava comentando isso, né? Que tem gente que pensa que é a chave que vai abrir uma porta, não é? É autorização para receber revelação, autorização para guiar as pessoas aqui na Terra. E a gente nas primeiras aulas, a gente viu que Judas, quando ele recebeu, ele orou ao Senhor, e quando a restauração ele recebeu de João Batista a chave, ou seja, a autorização para batizar. Ele, né, se batizou e ele batizou Oliver Calder também. Então, ele foi autorizado por João Batista para o batismo. Depois apareceu Elias, o profeta, que autorizou a ele ao sacerdócio de Melquisedeque. E assim foi. Então, essa chave que a gente fala é uma autorização. É como dizer assim, você pode fazer isso. Entendeu? Uma chave. Suponha que você chega para trabalhar no banco, dando exemplo. E no banco, para você mexer no arquivo, você precisa ter uma senha, precisa ter uma chave para entrar naquela sala, para mexer em tal arquivo. Então, você é autorizado. Se chegar um estagiário, por exemplo, ali, ele não é, porque ele não é funcionário do banco, né? Para chegar lá, dando exemplo para a gente. É como se fosse uma autorização. Então, ele não pode mexer naquele arquivo, porque ele é um estagiário. E um funcionário, ele é autorizado porque é a responsabilidade dele. Então, a responsabilidade era de Judas, receber essa dispensação. Então, essa autorização foi dada a Adão e foi passando. Moisés teve, Arão, todos eles, Noé, todos eles foi passando essa chave até chegar. Aí aconteceu o que a gente já explicou também nos outros vídeos, que a igreja deixou de existir aqui na Terra. Então, Jesus Cristo tem autorização. João Batista, quando ele batizou Jesus Cristo, porque ele foi autorizado pelo Senhor a batizar.
Então, é passado de um para outro. Quando a igreja mataram os próprios apóstolos, e Pedro, todos saíram da terra, então assim, olha, não é apostasia. Então deixou de existir. E como a restauração voltou tudo novamente, até hoje. Essa é a última dispensação, ou seja, o tempo. A igreja não vai ter mais a apostasia mais. A igreja não vai deixar mais de existir até Jesus chegar. É isso? Então, e a igreja é tão organizada que a gente consegue saber, se a gente for pesquisar, né, a linhagem do que a gente recebeu as autorizações. Tipo, o homem ele foi designado no sacerdócio arônico, depois no sacerdócio Melquisedeque, e aí sucessivamente. Se a gente fizer uma pesquisa lá no registro da igreja, a gente consegue saber quem foi que designou. Quem designou foi o bispo, quem designou o bispo foi fulano, quem designou fulano foi ciclano, e aí vai nessa ordem. A linha de autoridade. A linha de autoridade do sacerdócio. A gente pode solicitar isso até pelo sistema da igreja, a gente tem a possibilidade de solicitar e a gente tem. Então é tão autoridade que a gente consegue chegar até Adão, quem foi designado e foi passando a autoridade. Né, Sim, e a igreja disse, a igreja foi dada a chave do carro solamente, né? Poder selador, né? Poder selador, e papogênio, que eu falei. Poder selador. E mostra que todas as coisas do Senhor são feitas com o homem. Não é a maneira dos homens, não é de qualquer jeito, é como o Senhor estabeleceu. E essa é a igreja de Cristo por isso. Ela tem todas as chaves, toda a autoridade, né? Para que possa hoje direcionar os ensinamentos, a necessidade e as revelações atuais. Então, nós teremos agora, né, a Conferência Geral, e a gente vai receber novas orientações através dos nossos livros, do nosso profeta. Nosso escudo, é um dos escudos, né? Então, eu gostaria de só prestar um testemunho sobre a veracidade da igreja, sobre o Senhor lhe chamar profetas, sobre o Senhor lhe nos amar. Mas saber que nós precisaríamos de homens inspirados por Deus, homens verdadeiros, para agir em seu nome e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos encerrar, né? Mais um estudo nisso. É muito gratificante fazer isso, no 2 segundos. Para terminar, eu queria deixar uma citação da irmã Camille M. Johnson, presidente geral da Sociedade Socorro. Essa foi uma conferência das mulheres da BIAI, né? Então, através das transmissões da igreja, não de conferência geral. Mas ela fala assim: bem, vou iniciar com o meu testemunho de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é liderada por um poderoso profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson, que é o porta-voz do Senhor na terra hoje, não apenas para membros da igreja, mas para o mundo inteiro. Porque me sinto consolada, inspirada, esperançosa e amada quando ouço o presidente Nelson falar e quando estudo suas palavras. Porque ele fala em nome do Salvador, cuja igreja ele lidera. As palavras do presidente Nelson são as palavras dele, ditas como um profeta, para nos inspirar a mudar e a nos aproximar de Jesus Cristo. Então, o presidente Nelson, ele é o profeta de Deus. Ele é o porta-voz do Senhor aqui na terra e ele fala as palavras dele, cuja igreja ele lidera. Então, ele tem as chaves do sacerdócio, ele tem a autoridade para ter a revelação para o mundo inteiro. Então, que possamos escutar e possamos estudar também, né, sobre o que o presidente Nelson fala hoje para a gente. Então, eu peço meu testemunho de você, que o presidente Nelson ele pode nos ajudar com seus discursos inspiradores. Ele pode nos responder, o Espírito Santo pode nos responder através das palavras dele. E terminamos
mais um estudo do Vem Segue-me. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para chegar as notificações aí nos seus celulares quando a gente postar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai.